Ele agradeceu ao intruso, lembrando que seu sacrifício não foi em vão. O mago olhou para os cavaleiros com desagrado. À noite perguntou a Sebastian como as damas reais poderiam cair ao chão, por causa de um pouco de intimidação do O mago intruso. Disse que escorregou. É tudo. O cavaleiro disse que morreria sim, de repente. Sebastião olhou de volta para o protagonista. Ele rapidamente desviou o olhar. Arrastando os dentes, Arthur o fitou com raiva. O leiloeiro agradeceu aos guardas pelo serviço. Agora, deixe o show continuar. O homem abriu os braços. Risando amplamente, ele disse que ao seu lado estava o último lote do evento. Adicionando a tradição, dizia-se que o melhor item fosse guardado para o fim. E ele não era de descuidar disso. O homem... Quem seria o sortudo a ganhar este tesouro? Uma garota de fantasia de coelho. Agarrou a folha vermelha do lote. O leiloeiro disse... Para eles, sob o vidro, era um animal. Com a boca aberta, o leiloeiro disse que era filho do leão mundial. As pessoas na sala observaram os objetos. Com admiração, o leiloeiro disse que uma informação para quem não sabia. Mona Besta magnífica, observando que Lion do mundo tem potencial para ser poderoso. Mona Besta de classe B, adicionando que ousou afirmar que se tivesse com bom cuidado, esta jovem besta poderia atingir uma classe. Arthur fixou o mago, que sorria levemente. Sebastião achou que esse garoto nem sequer pagou atenção às outras bestas de mana. O homem estendeu os braços para os lados. A boca dele estava aberta. Ele disse que todos sabiam o que isso significava, cuidando e tratando cuidadosamente esta bela besta. Permitiria que o dono se tornasse um Tarmar de bestas lendário, adicionando que o lance inicial era de 500 ouro. A mulher ergueu a mão. Lancei 550 moedas por ele. O homem de terno ergueu a mão, lanceando 600 pelo leão. O homem loiro de armadura ergueu a mão, lançando 650 moedas pelo leão mundial. O moreno ergueu a mão, oferecendo 750 por ele. O homem de cabelo branco ergueu a mão, oferecendo a quantia de 800 moedas. Sua Majestade fez uma oferta de 1000 moedas. O leiloeiro gritou que era 1000. O rei sorriu satisfeito. Erguendo a mão, o leiloeiro anunciou que eram 1000 moedas de ouro. Pela Majestade, as pessoas começaram a sorrir estranhamente. Vincent se aproximou do rei, dizendo que aparentemente ninguém quis barganhar com o rei. Parabenizando-o antecipadamente, Vincent acrescentou: uma única placa de ouro branco seria mais do que suficiente, agradecendo-lhe pela atenção e generosidade. O rei inclinou a cabeça pensativo. Fechando os olhos, Vincent perguntou quais eram os planos do rei para o novo animal de estimação real. E se ele mesmo o domesticaria. Blaine disse que, tentador quanto era para que ele tivesse um relacionamento com ela, ele estava pensando em doar. O filho do rei olhou para o pai. O rei disse que daria para o Cortes. O rei olhou para o filho com ironia. Quem apertou o punho ao peito?
Ele disse que, é claro, tudo dependia do esforço que ele dedicasse. Curtis prometeu dar o melhor de si. Curtis olhou preocupado para a mãe. Priscilla perguntou se isso significava que ela não precisaria ouvir o tutor dele. Diga a ela que ele não vai mais faltar às aulas. Curtis disse à mãe que ela havia lhe dito. Ela não diria ao pai dele. O protagonista fechou os olhos e sorriu levemente, pensando em olhá-los assim. Eles quase pareciam uma família normal. O homem de cabelo castanho olhou para a majestade com um sorriso. Ele disse que a leilão estava chegando ao fim, perguntando se queria que ele coletasse os itens e enviá-los a ele. O rei disse que era absurdo, observando que era como se ele tivesse paciência, e eles iriam com ele. O homem de cabelo castanho fechou os olhos. Com um sorriso, apontou para o lado com a mão, solicitando ao rei que o seguisse. O mágico se aproximou do monarca, inclinando a cabeça e chamando-o. O rei inclinou-se para o mago. Quando se aproximou do seu ouvido, Sebastião desviou o olhar com um sorriso malicioso. Blaine disse a Sebastião que era o suficiente, e ele entendeu. Arthur se perguntou por que sentia um mau pressentimento. Os meninos saíram da sala, seguindo Vincent. O homem, de cabelo marrom, disse ao rei que um servo chegaria em breve. Com suas coisas, pediu a Arthur que viesse. Arthur se aproximou de Vincent quando um assistente se aproximou, com uma bolsa na mão. O homem de cabelo castanho disse isso. Isto era tudo o que ele pediu, exceto a espada, acrescentando que será melhor se você olhar por lá. E tentou encontrar algo que gostasse. Alessandra inclinou-se para o filho. Esboçando um piscar de olhos, ela garantiu que o seguraria enquanto procurava a espada. Arthur agradeceu. O rei sorriu para o protagonista, segurando sua mão ao lado. Ele perguntou ao protagonista que ele iria tomar aulas de esgrima, notando que seu filho também havia começado a aprender. E talvez um dia pudessem ter um encontro amistoso entre os dois. Sebastião contou ao monarca que o príncipe Curtis aprenderia maus costumes se ele fosse lutar com um camponês. O protagonista fez uma reverência ao rei, pressionando a palma contra o peito. Ele disse que se sentiu honrado, mas espadas eram apenas um passatempo para ele, adicionando, ele nunca poderia alcançar o nível do filho. Rai passou pelo quarto, parando abruptamente. Disse que era aqui que Vincent estava. Vincent acenou com a mão, chamando Rai, dizendo que o rei queria encontrá-lo. Rai ajoelhou-se diante da majestade, inclinando a cabeça, pedindo perdão pela intrusão. Blaine disse para ele não se preocupar, notando que ouviu dizer que ele foi quem pegou o ladrão, o intruso, e que parecia que Vincent havia encontrado a si mesmo. O capitão sorriu levemente, um assistente confiável, pressando a mão ao estômago, dizendo que não era merecedor de tal elogio. Ele simplesmente estava cumprindo seu dever. Sua Majestade sorriu amplamente, indicando Arthur com a mão. Ele pediu que seu nome era Reynolds Lywin e que este era seu filho. Rai perguntou se algo havia acontecido. Sua Majestade apontou para o mago. Quem inclinou a cabeça disse isso.
Sebastião serviu na Guarda Real por muitos anos, ajudando sua família inúmeras vezes, e pelo excelente serviço prestado a ele. E, por isso, ele sentia a necessidade de recompensa. Lou, de vez em quando, os olhos do protagonista alargaram-se de horror. Blaine, que ele parecia ter tomado a grande afeição pelo seu filho. Mona, besta. O rei olhou para o protagonista com sorriso, dizendo que se fornecessem a família real com a besta de seu filho, seria um grande favor ao reino. Rai surpreendeu-se com o rei, joelhando uma perna. Sua Majestade disse que Sebastian gostava do Mona de seu filho. Rai olhou para o filho, confuso. Arthur olhou, horrorizado, para o chão, seus olhos arregalados. O capitão olhou para o rei, confuso, alegremente estendendo a mão para o filho. Sua Majestade estendeu os braços com um sorriso, dizendo que, é claro, ele estaria mais do que disposto a compensar pela Mona Beast e contratar uma criada para romper o contrato entre o filho e a Mona Beast. A expensas deles, o capitão inclinou-se para a culpa, dizendo que ele deveria se desculpar. O capitão encolheu os ombros, franzindo a testa. Ele disse que nem ele, nem sua esposa, a monstruosidade de seu filho, não teve envolvimento, lembrando que ele mesmo o obteve. Então, ele não poderia falar por ele sobre o assunto. Olhou sem jeito. Blaine apertou os lábios, olhando para o garoto pensativamente. O rei fixou o protagonista com intensidade. Arthur lançou um olhar malicioso para Blaine. Os olhos de Sua Majestade se alargaram surpresos. Blaine bloqueou o caminho do mago descontente com a mão. Sebastião perguntou a Arthur que seus pais não ensinaram a ele a baixar os olhos ao falar com aqueles acima dele. Blaine sorriu levemente, em status. Ele levantou a mão e cumprimentou a criança, dizendo que ele estava certo de ter ouvido com o pai a conversa para não repetir-se, perguntando o que ele pensava sobre o assunto, adicionando que em seu arsenal havia, certamente, uma espada vale para qualquer jovem cavaleiro ambicioso. O protagonista fechou os olhos e sacudiu a cabeça, pensando que precisava acalmar-se. Ele suspirou fundo, acreditando que ainda era o rei de Sapã. O protagonista fez uma reverência ao rei, agradecendo-lhe pela gentil oferta. Mas ele foi obrigado a recusar. Arthur acrescentou mesmo a espada mais magnífica não poderia substituir. Sylvie Cortes pressionou a palma da mão ao peito, olhando desagradavelmente para o pai. Blaine disse que trocaria seu filhote de leão pelo mundo, que ele comprou para sua besta mana. Curtis disse ao pai que achava que seria dele. Blaine perguntou ao protagonista: e quanto a isso? Adicionando que, embora sua besta parecesse única, repeteis raramente se tornam tão fortes quanto predatórios monobestias. O protagonista encolheu os dentes, pedindo desculpas por não conseguir se expressar. Claro, ele olhou para o rei com um olhar ameaçador, dizendo que não queria vender ou trocar Sylvie. O rei franziu os lábios. Ele abriu levemente a boca, dizendo que pediu-lhe um favor 2 vezes. O protagonista ficou imóvel de
costas, o rei disse que sua paciência estava acabando e estava pedindo-lhe uma última vez. Blaine perguntou se ele daria sua besta de mana. Arthur apertou a mão em punho. Depois disso, ele relaxou a mão, dizendo então que deixe-o perguntar também ao seu majestade. Blaine olhou para o garoto, confuso. Arthur fixou o rei com um olhar frio, indagando quanto ele estaria disposto a vender seus filhos. O protagonista fixou Blaine com um olhar intenso, dizendo que perguntou 3 vezes, e nas 3 vezes ele recusou. Mas parecia que o preço de sua não permitia que ele aceitasse o recuso. Arthur acrescentou que aparentemente ele não a gravidade percebeu do que ele estava pedindo. Então, esperava que a pergunta esclarecesse a situação. Sua Majestade olhou para o garoto com um olhar ameaçador. Arthur perguntou quanto dinheiro ele exigiria em troca do filho. Ou filha Priscila e seus filhos. Olhou para o que estava acontecendo, atônito. A mãe de Arthur assistiu surpresa, junto com os meninos. Lily abriu a boca, chocada, olhando para Arthur. Sebastião olhou para o cavaleiro com desagrado. O cavaleiro pegou a espada e avançou para atacar o protagonista. O cavaleiro desferiu um golpe com a espada no garoto, dizendo que ele era um camponês, e ousou insultar o rei e sua família. Arthur virou o olhar para a espada que vinha em sua direção. Ele, por que estava concentrando todo o seu mana na espada? E ele realmente ia cortá-lo ao meio? O protagonista franziu o rosto, encolhendo os dentes, pensando que precisava manter o fluxo de Monacom. Mesmo assim, ele desviou o golpe para o lado. Pensando, ele precisava prever os movimentos do inimigo e controlar a trajetória do golpe. O protagonista ele estendeu a mão até a base da espada. Ele pressionou a mão na espada, que ele bateu no chão. O protagonista apertou o punho, movendo-o para trás das costas, pensando que ele deveria quebrar o equilíbrio do oponente. O garoto desferiu um soco na noite, olhando fixamente. Ele pensou em esmagar o oponente, usando sua força e seu próprio ímpeto contra ele. O protagonista acertou o cavaleiro no queixo. Sebastião olhou para a noite seguinte, confuso, achando que ele era um idiota e nem sequer conseguiu matar a criança. Percebendo que perdeu uma chance única, Sebastião ergueu a bengala, envolvendo-o em uma aura roxa. Ele pensou que, mesmo sendo punido, ele agiria por conta própria. Adicionando o que o rei não compreendeu foi que uma besta de mana, que poderia formar um contrato igualitário tão jovem, isso significava que ele iria ultrapassar. O mago sorriu maliciosamente, apontando para o protagonista. Pensando em capturá-lo, Alice e Rai estenderam as mãos para o filho. Quando o mago apontou para ele, tudo de repente tornou-se branco. Os meninos ficaram imóveis, vendo Arthur com medo. Rai ficou sentado, a boca aberta. Sem se mover, o rei e a rainha congelaram, olhando para o que estava acontecendo. Confuso, Curtis e sua irmã ficaram paralisados em poses surpresas. Ellie pegou Lilia quando tudo, de repente, parou e tornou-se branco.
O mago olhou para o bastão com confusão, perguntando o que estava acontecendo. O mago bateu com um bastão na mão. Olhando para Arthur, confuso, o protagonista disse que era inútil. O protagonista abriu levemente a boca, dizendo feitiços que precisam de mana ambiente para serem usados. Não funcionaria. O protagonista colocou as mãos nos bolsos da calça, de pé, com um olhar ameaçador. Uma luz azul emanou de seus olhos. Ele olhou para o mago com um olhar ameaçador. Marcas amarelas surgiram sob seus olhos. Sebastião olhou para o protagonista com expressão de medo, segurando seu bastão à frente. Ele disse para ele não se aproximar mais, solicitando que ele se considerasse um oponente para um mago digno da família real. De repente, apareceu diante do mago assustado, perguntando o que estava em tal estado, adicionando que, é claro, Sebastião olhou para o garoto, sem entender o que ele falava. O garoto moveu a mão para o lado, torcendo a perna de Sebastião. Arthur lançou seu olhar implacável. O mago caiu ao chão, segurando a perna com as mãos. O rosto dele se contorceu de dor e as lágrimas rolaram pelas suas bochechas. Sebastião implorou por ajuda, sem entender por que todos apenas estavam parados, pedindo que ninguém o ouvisse. O protagonista colocou a mão no ombro da criada. Ele se inclinou para ele, olhando fixamente à frente. O garoto disse que ninguém o ouviria, e ele deveria ouvi-lo enquanto ainda podia. Lágrimas e saliva de dor intensa deslizou pelo rosto da criada, dizendo ao garoto que ele não poderia fazer isso, porque era o feiticeiro pessoal do rei. A si mesmo. Arthur apoiou a mão na perna. Ele se levantou de costas para Sebastian, dizendo que era exatamente isso. Arthur fitou Sebastião com raiva quando uma imagem de Sívia surgiu ao lado dele. Arthur ordenou à criada que soubesse o seu lugar. Arthur acertou o cavaleiro no queixo. Os olhos do rei alargaram-se, olhando para o que estava acontecendo, perplexo. Sua Majestade viu e ficou confuso. Sem entender como uma criança comum poderia fazer isso, perguntando-se se o guarda tropeçara em seus próprios pés, ou algo assim. Sua Majestade virou o olhar para o lado. Ao barulho, o rei olhou para o protagonista, que estava atrás dele. Chocado, ele não entendia onde estava. E por que ele estava lá? Lília olhou preocupada para o Arthur deitado. Os olhos da garota alargaram-se em horror. Ao ver o sangue, ele ficou azul de horror. A boca dele aberta. A garota baixou a cabeça e fechou os olhos. Vincent e Tabitha viram e ficaram chocados. Ray e Alice assistiram, chocados, ao que estava acontecendo. Sylvie olhou à frente, surpresa. Os olhos dela regalados, a criada estava sentada com a perna torcida, segurando com as mãos. O rosto dele se contorcia de dor, derramando lágrimas e espirros. O rei, implorando ajuda, olhou para Sebastião com horror. Enfrentando a dor, ele apertou os dentes. O cavaleiro empurrava outro cavaleiro pelas costas. Priscila perguntou o que ele estava fazendo, dizendo a Lester para examinar rapidamente Sebastião. Priscila
Disse encontrar e trazer imediatamente o emissor. Lá, Arthur estava inconsciente no chão. Doutores começaram a levar o nobre e o mago em uma maca. Rai se inclinou sobre o peito de Arthur. Alice olhou para o filho com preocupação, cobrindo a boca com a mão. O capitão pegou o filho nos braços. Ele olhou para o protagonista com tristeza. Alice se aproximou de seu filho. Ela estendeu as mãos para a cabeça dele e o curou. Rai olhou para a esposa, que olhava para o filho com medo. Ela pressionou as mãos ao peito. Tabitha chorava. Com lágrimas nos olhos, ela assistiu ao que acontecia. Uma imagem embaçada apareceu diante de seus olhos. O protagonista com o olhar embaçado. Ele olhou para o relógio, abriu os olhos. Deitado na cama, Arthur piscou em frente a ele. Com os lábios entreabertos, tocou a cabeça com a mão. Pensando que doía, ele se levantou levemente da cama, sem entender como voltou ao quarto. O protagonista desviou o olhar, lembrando do rosto de Sebastian. A última lembrança dele foi usar o Static Void. O protagonista sente-se na borda da cama, agarrando a ponte de seu nariz com a mão, pensando que exagerou. O protagonista lembrou da imagem de Sylvia, onde parou o tempo e congelou o monstro. O protagonista observou que, graças a Sylvia, ele conseguiu usar o vazio estático, Everne, desde que alcançou a fase de adquirir sua vontade de dragão. E com essa habilidade, ele poderia se separar temporariamente do fluxo do tempo. Arthur lembrou que isso permitiu Ali mudar o rumo da batalha a seu favor, disponível apenas a ele. Porque era o sucessor de Sylvia, o protagonista relembrou seu treinamento. Sentado em uma postura meditativa, Arthur lembrou de ter se ajoelhado no chão, deitando a mão na cama. O garoto pensou que isso teria um preço, apesar de anos de treinamento. Ele só pôde usar essa habilidade por alguns segundos, sem sentir um forte efeito rebote. O garoto olhou para a palma da mão. Ele estreitou os olhos, olhando para baixo, triste, acreditando ter ultrapassado o limite de tempo. E foi a primeira vez que ele usou vazio estático em outra pessoa. O garoto soltou um suspiro e se inclinou para trás. Ele deitou-se na cama, cobrindo os olhos com a mão. Arthur pensou que, considerando tudo, ele achou que tinha sorte. Apenas terminou com ele desmaiando. Arthur voltou sua atenção para a porta, ouvindo uma voz. Alice disse a Sylvie que abriria a porta para ela. Sylvie girou felizmente em torno das pernas de Alice. Alice garantiu que estava certa. O que o médico disse? Alice abriu a porta. Sylvie corria feliz em direção a Arthur. O protagonista se sentou um pouco, enquanto o dragão saltava em volta dele. Alice disse que ele estava acordado. A morena abraçou o filho ao peito. Lançando lágrimas de felicidade, ela disse que ele provavelmente desmaiou de choque e acordaria em breve. A morena suspirou fundo. Cortando as sobrancelhas, ela notou que tudo isso ela deve dizer que o médico usou a palavra em breve, inapropriadamente.
Já haviam passado quase 8 horas. O protagonista olhou tristemente para o chão, acreditando que ele a fez preocupar novamente. Arthur fechou os olhos, pintando a cabeça. Alice olhou para o filho com preocupação, perguntando o que estava errado com ele, dizendo que ele parecia estar com dor. Arthur disse que não era nada, perguntando o que aconteceu depois que ele desmaiou. Alice abaixou a cabeça, triste, olhando para o chão. Ela disse que ninguém estava com a mente sã, especialmente as crianças. Então, o rei e sua família pediram desculpas, adicionando que seu pai estava na sala de estar, com um representante do rei. Ao discutir o que aconteceu, Arthur se levantou, colocando a mão no ombro da mãe. Ele disse que iria ver como eles estavam lá embaixo. Alice disse que pensava verificar o estado de Ellie dormiria com ela por precaução, perguntando se ele estava realmente bem. O protagonista fechou os olhos e sorriu largamente, dizendo que já estava bem, pedindo à mãe que descansasse um pouco. Sylvie fechou os olhos e abriu a boca amplamente. Arthur mandou que Sylvie fosse com a mãe. O protagonista desceu as escadas. Ray disse ao representante que ele estava contando isso não poderia ser compensado com dinheiro enquanto seu filho quase morria. Arthur abriu a porta e entrou na sala. Ray sorriu para o filho, dizendo que estava acordado. O pai levantou-se da cadeira. Correndo em direção ao filho, Arthur disse que estava como novo, perguntando o que estava acontecendo. O pai agarrou o filho pelos ombros, mostrando os dentes para o representante. Ele disse que o representante do rei apenas arremessou algumas moedas. Este é um símbolo de desculpas do rei por este pequeno incidente. O representante se levantou do sofá, dizendo que ele deve ser Arthur Leybourne. O representante pressionou a mão ao peito, encolhendo levemente a cabeça. Ele disse que se chamava Jasper Cogre, presente em nome de Sua Majestade, para expressar suas mais profundas condolências pelo que havia acontecido no início do dia. O protagonista caminhou para a cadeira, sentando-se nele, pensando em se passar por simples vítima humilde. Arthur agradeceu a Jasper por ter vindo tão longe. Jasper ajustou seus óculos, fechando os olhos. O representante elogiou seus bons modos, adicionando que contou ao pai a maior parte do que havia acontecido, mas também queria informar que ambos os homens, quem o atacou, foi removido de seus postos. Ray olhou para o representante com desagrado. As sobrancelhas dele se franziram. Ele pediu para esclarecer as coisas, solicitando isso por quase matar o filho. O rei os batiu e despediu-se. Jasper fixou o capitão com um olhar gelado, dizendo que não faria mal notar que era o filho dele, quem falou descuidadamente na presença de Sua Majestade. Os homens se encararam. Arthur olhou para o pai. Levantando a mão, ele disse que tudo estava bem. E o Sr. Jasper estava adicionando certo, que ele também estava fora de si. E além disso, ele não estava ferido, solicitando que acabasse logo. O protagonista desviou o olhar, constrangido,
agarrando o pescoço com a mão. Ele perguntou a Jasper o que aconteceu com a criada. Quem teve o joelho quebrado? O representante olhou para o garoto, com uma expressão séria, dizendo que Sebastian fora dispensado de suas funções. E a lesão que ele sofreu. Ainda sendo tratado, o protagonista inclinou a cabeça, cobrindo a boca com a mão, perguntando se haviam descoberto o que exatamente. O que havia acontecido com sua perna? O representante abriu levemente a boca. Encolhendo os olhos, ele disse que quando Sebastian acordou, ele foi quem causou a lesão. Ray olhou para o representante, chocadíssimo, perguntando como era possível. Jasper pediu para Ray deixá-lo terminar, adicionando que, embora tenha sido ele quem disse, acreditavam pelo mana restante em sua vara, que o mana do cavaleiro interferiu no feitiço de Sebastian. O protagonista sorriu, confuso, olhando em frente, confuso. Ele se perguntou o que significava. Tudo terminou tão facilmente. Ray e Arthur, ao sair, assistiram o representante do rei. O protagonista pegou a bolsa de moedas. Olhando-os, surpreso, o pai olhou para o filho com um sorriso malicioso, dizendo que quase morreu. E, além disso, precisaria do dinheiro. Ao iniciar seu caminho aventureiro, o protagonista sorriu para o pai. Ray mandou que ele fosse para a cama e descansasse. Arthur agradeceu muito. Agradecendo, Ray abriu a porta, olhando para o filho e chamando-o. Ele sorriu satisfeito, afastando o punho para frente, dizendo que ele tinha um bom soco. O protagonista ruborizou levemente, risando, satisfeito. Ele sorriu largamente e estendeu o punho. O protagonista estava na sala, ocultando uma bolsa de moedas em um gaveteiro. Ele atenção à bolsa de objetos na mesa, notando que, felizmente, a situação com Sebastian foi resolvida sem muitos problemas. O protagonista caminhou até a bolsa. Abrindo-o, ele observou que isso o fez perceber demais a realidade. Neste mundo, ele ainda era apenas uma criança. O protagonista tirou um manto e uma máscara da bolsa, notando que as coisas seriam diferentes. Ao se tornar um aventureiro, Arthur sorriu maliciosamente, olhando para a máscara. Ele olhou fixamente, sorrindo maliciosamente, pensando que com isso, talvez pudesse relaxar um pouco. Pessoas caminhavam pelas ruas da cidade. Havia um cartaz no prédio de um bar. Homens estavam no estabelecimento. Falando entre si, Ray sorriu levemente. Ele ergueu a mão, olhando para os rapazes, indagando quem seria. Os meninos se reuniram em torno da grande mesa. Adam disse que, infelizmente, ele teria que desistir da ideia. Ele poliu sua lança. Olhando para o lado, confuso, Adam disse que cuidar de crianças não era o ponto forte dele, e, com o seu caráter, seu filho poderia mutá-lo no sono um dia. Os meninos sorriram de forma estranha, imaginando Arthur segurando uma lança na cabeça adormecida de Ada. O protagonista fechou os olhos e sorriu largamente. Durden e Ellen olharam surpresos para o capitão. O capitão disse que esperava que Durden fosse
Noor Ellen iria acompanhar Arthur. Ray coçou o templo, envergonhado, dizendo que, sinceramente, não podiam oferecer muito. Mas Alice e ele estavam mais do que dispostos a